E aí caímos não, né? Capotamos não, chegamos não, exatamente no ponto programado, que é da Guibá. Então, mais uma vez, a Paty já contou brilhantemente o que é da Guibá no episódio das antropólogas. Então, eu não vou me estender aqui, porque eu acho que a Paty fez uma fala muito boa sobre, mas é um projeto que a gente tem dentro da Ambev, onde estamos na segunda edição, agora acompanhando 90 profissionais a se desenvolverem enquanto lideranças negras. Eles já são lideranças dentro da Ambev e agora a gente está trabalhando com eles dentro dessa perspectiva de 3 grandes trilhas. Então a primeira trilha é a de antropologia, onde a gente constrói com os profissionais a sua própria identidade étnico-cultural dentro da empresa, sabendo o que é ser um profissional negro e reconhecendo a sua própria negritude. Isso acontece muito dentro do programa, né, Lu? Sim. Muito. Aprendendo sobre colorismo, pacto da branquitude, pacto narcísico, que é praticamente a mesma coisa. Tem a segunda linha, que é a linha de pessoas, que quem conduz é a dona Luciana, esta deusa maravilhosa. E aí a gente vai falar exatamente disso. E por fim temos a linha de projetos, que ela é conduzida pelo design. Esse ano a gente tem a Ana Paula. Eu posso até dizer que a linha de design é de Ana Paulas, porque o primeiro ano foi por uma Ana Paula, esse segundo ano foi por outra Ana Paula, e as duas são Ana Paulas, e as duas elas têm praticamente o mesmo currículo. A diferença é que uma está com o cabelo azul e a outra tem uma risada, uma gargalhada maravilhosa. Bom, mas vamos falar, Lu, do teu trabalho um pouco dentro do Daguibá. Tem algumas coisas que eu acho, assim, fenomenais dentro do seu trabalho da Daguibá. Primeiro, que logo que a gente começou a conversar e falar sobre o que seria o trabalho do Daguibá e que eu seria uma espécie de mentora do programa, eu me vi numa situação contrária. Porque eu chegava com algumas coisas pra gente conversar e você já vinha com a solução. Obviamente, ela tem, anos mais de experiência em pessoas do que eu. Sim. Em pessoas do que eu. Eu tenho com cultura. Mas de falar com pessoas, de olhar para o indivíduo dentro de uma organização, dentro de uma estrutura, Lu, você viveu isso. Você trilhou essa história. Então você tem esse lugar de fala que eu não tenho. E nunca vou ter. E assim, é uma felicidade imensa poder contar com mulheres como a Lu, que só brilham. Então me conta um pouco, assim, como é que foi e como é que é essa experiência. Assim, eu sei que é muito difícil dia a dia, a gente fala isso muito, porque a Ambev tem a particularidade da própria Ambev e lidar com profissionais negros dentro da Ambev também tem a sua particularidade, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que tem uma coisa que você sempre me falou, foi: a gente precisa acolher, a gente precisa escutar. E eu sou a pessoa coração. Sim. Então acho que você sempre teve esse trabalho do espaço de fala das pessoas, deixar as pessoas falarem. Então me conta um pouco como que é, aí sendo concreta agora. Primeiro fiz todo mundo. Agora sendo concreta. Como que a Luciana olha para o desenvolvimento, ou eu também, esse termo também aprendi com ela, ciência de desenvolvimento comportamental. Ela falou assim: não desenvolve pessoa não é desenvolvida, parece que de uma coisa de laboratório, não é. Os comportamentos, né? Como é que a gente desenvolve comportamentos de pessoas negras, sabendo que temos aí dentro, né, no pacote, temos a questão da invisibilidade, temos a questão do silenciamento, temos a questão das capabilities e da formação. Uhum. Qual que é o teu trabalho principal com profissionais negros? O que você... Como você lida com o dia a dia nisso?
É interessante quando você fala tudo isso, eu não consigo enxergar a Luciana só agora no Dagpar, né? Não. Quando você me diz, Luciana, coração, eu sou coração desde sempre. E eu comecei a prestar mais atenção em como estruturar isso. Quando eu penso ainda dentro da instituição, para que eu conseguisse levar projetos, eu já encontrava pessoas comprometidas com a causa, né? Eu aprendi muito recentemente que a gente falar de aliados, que as pessoas se aliam, podem ser desaliados, mas se essa pessoa se compromete, ela vai se comprometer com a causa em período integral, vamos dizer assim. E eu sempre trago isso, sabe? E eu acho que principalmente depois agora dos conhecimentos de neurociência, que você começa a entender por que as coisas acontecem, eu tenho como coração o órgão principal, né? Por mais que o cérebro ele faça toda aquela parte maquiavélica, ele construa as mirabolâncias, quando a gente passa e filtra pelo coração, ele entende o que é bom e o que é mal, ele consegue enxergar genuinamente o que está acontecendo, ele consegue perceber, inclusive nas estruturas que parecem não ser a melhor adequada, você consegue entender que aquilo está acontecendo por um motivo, que nada acontece sem assim, desplugado, desconectado. Então, o desafio aqui dentro do Dagpar é fazer com que pessoas que vieram sendo decapados, né? Porque eles já são líderes. Você pega uma pessoa para construir liderança, eu pego uma pessoa que eu vou motivar e encontrar caminhos para essa pessoa chegar na liderança. Mas se eu pego essa pessoa já na liderança, ela já foi decapada, ela teve que entrar por um processo muito embranquecido, ela teve que ir deixando sua identidade pelo caminho para chegar na liderança sendo a pessoa mais eurocêntrica do mundo, sabe? A pessoa com uma visão muito embranquecida, uma visão endurecida desses fatos, porque ela teve que passar por esse processo. Por conta disso, ela traz ali uma carga de racialidade invisibilizada. Então, ela não se enxerga negra, porque, como todos dizem, né, biologicamente só temos a raça humana. Ela constrói essa falácia da meritocracia. Se eu cheguei aqui, mesmo sendo retalhado das várias formas, as pessoas vão ter que chegar também. Mas, de certa forma, esse endurecimento para que ela chegue ali faz com que ela também produza o racismo. Ela vai reproduzir o mesmo racismo que aconteceu com ela no processo para chegar naquele pódio. E isso faz com que ela não abra espaço para caber mais pessoas negras naquele espaço. Então, a primeira coisa, e muito importante dentro do programa, é ter essa linha de cultura e de antropologia para que a pessoa se reconecte e se encontre enquanto profissional negro. Porque um profissional negro é diferente de qualquer outro profissional. Porque a gente vive num espaço patriarcal onde negros não eram considerados. Quando construíram trabalho, negros já trabalhavam, mas não eram recompensados financeiramente por esse trabalho. Não era considerado trabalho. Sim, e aí é difícil para as pessoas conseguirem entender que precisam pagar por trabalhos e serviço por conta disso. A gente vê pessoas que compram uma casa de 1 milhão, mas não quer pagar 10 mil para uma pessoa pagar para pintar aquela casa. É perceber que, assim, a gente precisa olhar esse coração. É onde eu volto e falo, a gente precisa sentir. E esse programa está dando oportunidade essas pessoas repassarem por isso. Observando as capabilities que a Ambev percebe como necessário, mas também olhando para o Fórum Econômico Mundial e trazendo de lá quais as capabilities são importantes para um líder do futuro apresentar. A gente vem trazendo o melhor que pode ser apresentado em relação a ferramentas de comportamento, de como que você muda esse comportamento. Porque se ele entender que enquanto profissional negro ele vai produzir respostas muito diferentes e com isso ele vai construir esse espaço diverso que a empresa precisa
E ele vai conseguir trazer soluções de espaços muito diferentes da onde aquelas já vêm sendo propostas, porque vem sendo proposta pelas pessoas que cresceram no mesmo espaço, estudaram nas mesmas escolas, estiveram sempre nos mesmos cenários e nunca pensaram que, de repente, para atender lá o Zé, lá na periferia da Zona Leste, que precisa incluir dentro de um outro contexto, porque eles nem conhecem onde é a Zona Leste. Alguns, outrora, até diz que é outro, né? É um espaço inabitado, então é nada de nós sem nós, né? Aquela história, né, que muito Emicida fala, nada de nós sem nós. Quando você pega e dá a oportunidade da pessoa entender que o que ela tem interior, ela pode transformar aquilo num diamante, ela pode construir esse espaço e entender que ela pode ser potente, ou melhor, ela já tem potências que, na verdade, ela acaba... Ela não reconhece. E ela vai perdendo no caminho, porque o grande problema não é a pessoa performar. Porque quando você fala de empresas grandes, multinacionais, não existem pessoas que não performam. Pessoas que não performam, elas são desligadas. Se essa pessoa é líder, ele performa. Sim. Mas de que forma ele vem performando? Ele tem que performar nas regras. Eu adorei isso. Das regras do embranquecidas. As pessoas chegam numa liderança eurocêntrica. E eu amo isso, porque muitas vezes eu falo, e aí muitos clientes chamam a gente para conversar e muitos potenciais clientes chamam a gente para conversar, e eu falo muito sobre isso. As pessoas são líderes, mas elas são líderes por meio de um entendimento de cultura que não vai ampliar o potencial dela, porque ela tá tendo que se limitar enquanto pessoa negra, porque o atravessamento de negritude dela é muito maior. Uhum. E ela tá tendo que se limitar, ela tá tendo que caber dentro de um espaço onde às vezes ela não cabe naquele espaço. Sim, e entendendo que ela chega embranquecida e hackeada, né? Ela chega num espaço onde ela veio deixando a sua identidade e ela vai produzir exatamente aquilo que ela não gostaria. Aquilo que ela passou é o que ela vai passar a produzir. Porque ela já passa a entender que a meritocracia, por isso que eu digo que é uma falácia, vale a pena. E que se foi duro para ela, vai ter que ser duro para outras pessoas. E as pessoas vão ter que acessar esse espaço dessa mesma forma que ela fez. E é meio que tirando o brilho, né? A pessoa, ela vem brilhando, ela vem decapando. E ela chega aqui exatamente igual aquele que já está aqui. Se a gente quer mudança, como que a gente vai começar? E como que a gente pode produzir algo novo? Como você pode tirar inovação se você transforma as pessoas todas em robôs? Você transforma elas em pessoas iguais. Então você tem que fazer a pessoa ser um eu não robô. A pessoa tem que genuinamente encontrar o que ela tem de essência. E aí você precisa de coração. As que não têm, elas não vão conseguir entender esse processo. Porque conectando o que você pensa com o coração, que é o seu filtro genuíno, que vai conseguir entender, que vai conseguir fazer você entrar e olhar, não, eu estou construindo fit cultural para contratar pessoas, de que maneira? Porque se eu estou construindo o fit cultural da empresa, entrando numa sala que só tem gente branca e pedindo para elas o que elas acham que é importante, esse resultado é um resultado excludente, porque é um resultado que só vai dar fit cultural com pessoas brancas. E aí, como você quer fazer um programa de afinidade, um programa que você quer contratar profissionais negros, você pode fazer um programa específico para pessoas negras. Se você tem um fit cultural construído em cima de pessoas brancas, a pessoa... funcionar. Não, porque a pessoa negra, inclusive, se você só mandou pessoas negras, ela vai conseguir entrar. A diversidade tá feita, mas e a inclusão? E a inclusão,
Porque uma vez que ela não tem um espaço de inclusão, já é excludente. Exato. Ela chega nesse espaço, ela não tem espaço para crescer, para desenvolver, ela senta para conversar com essas pessoas, ela percebe que ela não faz parte daquele espaço, que aquele espaço, na verdade, não dá oportunidade dela ser quem ela é. Exato. E aí, ou ela vai fazendo o que essas pessoas que chegaram na liderança fizeram, elas vão se embranquecendo e vão absorvendo a cultura do outro e absorvendo a cultura da empresa. E cultura são pessoas. Cultura são pessoas. Se eu não entender que cultura são pessoas e para que eu mude a cultura organizacional de uma empresa, para que essa empresa possa ter diversidade, eu preciso entender que cultura são pessoas, eu preciso falar sobre vieses inconscientes com essas pessoas e que essas pessoas compreendam que às vezes as brincadeiras e algumas coisas que para elas são normais, elas não ferem só no âmbito étnico-racial, elas ferem todos os recortes de diversidade. Então é um espaço que, se a gente não prestar atenção em construir uma cultura forte, e aí cultura são pessoas, a gente vai estar sempre construindo espaços excludentes, espaços onde as pessoas negras vão entrar, mas não vão conseguir permanecer, as pessoas LGBTQIAPN+, também não conseguem fazer isso, porque elas precisam parecer outra coisa, principalmente os que são cis, né? Eles vão entrar e ter que virar chave, não, lá eu preciso parecer homem, lá eu preciso parecer mulher, eles não podem ser quem eles são. Eles vão ter que performar a cultura e construir uma persona, né? Eu sou a pessoa profissional e eu sou a pessoa CPF. Eu acho que não funciona. Isso, de certa forma, acontece, vem acontecendo há muito tempo, mas principalmente por conta dessa mudança de mercado, mudança de consumo, dessa ampliação de mundo. A gente mudou o mundo. As pessoas, elas querem estar onde elas possam ser quem elas são. Exato. Hoje eu não me vejo em espaços onde eu não possa ser a Luciana que tá de dread, de trança, de black, de turbante. E que, enfim... Essa metamorfose ambulante. E que ok, né? Essa metamorfose brilhante. Você falou um troço que... Um troço não. Uma coisa que eu acho muito legal. E aí... Vamos começar pelo contrário. O que eu tenho pra falar diante de tudo isso? Absolutamente nada, né? A pessoa mostrou todo um panorama necessário, mas você falou uma coisa que é visível. É visível no sentido assim... É brilhante. Primeiro dia de programa, na abertura, as pessoas parecem opacas. No último dia, no encerramento, elas estão brilhantes. Porque elas são brilhantes. E assim, é visível demais. Nossa, agora eu fiquei até arrepiada, porque é muito isso. Elas são brilhantes, mas elas não podem brilhar. Elas são pessoas inteligentes, são pessoas inovadoras, são pessoas cheias de tantas coisas, mas que elas não têm confiança de construir esse espaço e de demonstrar o quanto elas podem e quanto elas são competentes por tanto retalhamento que elas sentem e que elas passam. Elas vieram de um processo de decapagem tão duro que às vezes até quando a gente tá nos encontros a gente percebe que rompe gatilhos, sabe? O primeiro encontro que a gente teve dessa segunda edição, e a gente agora usando algumas ferramentas que a gente tá usando, a pessoa, ela deixou um relato que foi um relato bastante forte e que me fez repensar, sabe? Como que a gente precisa ainda continuar acolhendo essas pessoas e entendendo, porque a gente, de certa forma, são pessoas assim que quando tiram a roupa, sabe aquela Mulher Maravilha que a gente vê dos memes, mas quando tira a roupa por baixo, elas estão completamente retalhadas. São pessoas retalhadas por instituições que não fazem isso de propósito, fazem isso por conta de um pacto narcísico que está tão entranhado que elas não percebem. Isso é tão natural das empresas, dessas construções, e isso precisa ser mudado urgentemente para que as pessoas possam respirar. A gente é o país hoje mais ansioso do mundo, isso é dado.
A gente é o país que é o 5º em depressão, isso é dado. E essas pessoas ansiosas e depressivas são pessoas que se cobram, porque hoje no mundo que a gente tem já, né, pós-contemporâneo, onde tudo você tem espaço, não é o seu chefe que te cobra, você já tem trabalho remoto, as pessoas trabalham de forma exaustiva por conta própria para performar, para conseguir se encontrar enquanto performance. Às vezes elas estão usando 550 vezes mais força do que necessário. Você está do lado de cá.